Aí, tá filmando agora, está filmando. Prova. Perfeita harmonia e unidade na Bíblia, é isso? Segunda prova? Foi aí? A segunda prova que a Bíblia ela é inspirada. A página 36. Perfeita harmonia e unidade da Bíblia. A existência da Bíblia até nossos dias só pode ser explicada como um milagre. Há nele 66 livros escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. Esses homens, na maioria da parte dos casos, não se conheceram. Viveram em lugares distantes, em 3 continentes, escrevendo em 2 línguas principais, que seria o grego e o hebraico, com alguns textos em aramaico. E eram 3 continentes, não é isso? É a Ásia, que nós falamos, Europa e África. Devido a estas circunstâncias, em muitos casos, os autores não sabiam sobre o que havia sido escrito. Muitas vezes o escritor iniciava um assunto e séculos depois o outro completavam, com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus podia ser assim. Uma obra humana, em tais circunstâncias, seria uma Babel indecifrável. A perfeita harmonia, né? Você vê lá, Salomão escreveu um livro, tá certo que ele se perdeu, ele se desviou, não se sabe se ele se salvou ou não, né? Até dizem que a magia gótica foi magia vinda de Salomão, né? Que ele foi um dos maiores bruxos que existiu, porque ele se desviou, com aquelas mulheres, com os deuses, tanto que até a divisão do reino veio esse castigo por causa disso, né? E nós não sabemos se ele se salvou. Ele escreveu um livro, no final do livro de Eclesiastes está escrito lá que Deus há de trazer a juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. O Senhor Jesus lá, se eu não me engano, em Lucas, ele diz lá que tudo que você for falado no ouvido será divulgado, tudo que for falado em portas fechadas será colocado no telhado. E hoje nós vemos que isso se cumpre. Coisas que acontecem aí do outro lado do mundo, coisas ruins, principalmente ruins, né? O mundo todo fica sabendo, né? Pai que estuprou a filha, como aí botou em cárcere privado durante anos, a gente viu isso aí em outro país aí, coisas horríveis, coisas abomináveis que é feito em secreto, e daqui a pouco os mensalões, o dinheiro na cueca, a oração pelo dinheiro, as coisas que você vê que são feitas ali e todo mundo fica sabendo, não é? Jogada no ventilador, né? Até hoje coisas que às vezes não foi filmado, mas a gente sabe, porque uma pessoa vai falando de boca a boca, daqui a pouco o bairro todo, o município todo sabe daquele lance, daquela situação. Por quê? Uma pessoa que quando conta aumenta o ponto, vai falando, e aquele ali vai se difundindo, né? Muitas coisas negativas são reveladas. Então, você vê que isso, né? Quantos escândalos têm sido revelados? Isso aí é bíblico, está na Bíblia. Né? Que o Senhor Jesus diz sobre isso. Então, uma perfeita harmonia. O que é harmonia? É uma homogeneidade, né? Duas coisas que se combinam, que se entrelaçam. Então, o Antigo e o Novo Testamento eles se combinam. As profecias se cumprem. O que está na Bíblia tem se cumprido. Hoje, nos Estados Unidos, já é real. Você lá é obrigatório usar, a nível médico, o chip. Né, para postar isso no Facebook lá, na mão direita, o chip ou na testa, que são os melhores lugares para se colocar, igual a Bíblia fala. E aquilo ali será substituído. Dinheiro, cartão de crédito, já tem previsões sobre isso, já desse microchip aí. No banco nos anos digitais da nossa banca. A identificação biométrica, no polegar direito, né? Sempre assim. Mas, no geral, né, a tendência é só piorar. E o microchip, né, na mão direita, marca, né, e até fala que aquele que tiver se arrancada uma chaga mortal, ele já foi falado que se for tentar arrancar, aquilo ali explode. Então a Bíblia se cumpre perfeitamente. Tempos trabalhosos. O pastor Marcos Feliciano falou que são 198 projetos
para beneficiar, né, a homossexualidade, o casamento homossexual. Então são muitas coisas que estão acontecendo aí e a igreja está dormindo, está muito ligada para acabar com a família, para destruir a família, e a igreja está o quê? Alheia, né? Então a palavra de Deus fala tempos trabalhosos. Então você vê aqui a harmonia. Continuando, consideramos alguns pormenores dessa harmonia. Os escritores foram homens de todas as atividades da vida humana, daí a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Moisés foi príncipe e legislador, além de general. Josué foi um grande comandante. Eu acho que a gente já leu isso aqui já, hein? Não. Davi, Salomão, reis e poetas. Isaías, estatista e profeta. Daniel, chefe de estado. Pedro, Tiago, João, pescadores. Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas. Amós era um homem do campo, cuidava de gado. Mateus, funcionário público. Paulo, teólogo e erudito. E assim por diante. Apesar de toda essa diversidade, quando examinamos os escritos desses homens sobre tantos estilos diferentes, verificamos que eles se completam, tratando de um só assunto. O produto da pena de cada um deles não gerou muitos livros, mas um só livro, poderoso e coerente. Não é? Com exceção de alguns livros que foi escrito por Paulo Cartas, que se perderam. Isso a gente já falou. Muitos livros que eram usados na época no Antigo Testamento, os livros da Guerra do Senhor, livros do Senhor, livros que a Bíblia cita, inclusive eu coloquei isso no blog também, livros que a Bíblia cita, porém foi perdido, não é? No tempo, não se sabe, talvez até se ache. E outra coisa aqui, até antes que eu esquecesse que eu lembrei aqui, lendo aqui eu lembrei, né? Sobre a apresentação do trabalho na Filadélfia, lá colocada na Filadélfia lá, só que a Deise falou que tem que ter alguém para dar explicações lá. Então, depois você vê isso aí com a Rose, com a cara de Suzy aí, o pessoal que está de frente aí, sobre quem vai ficar lá para ministrar, para falar, responder possíveis dúvidas nos cultos de domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira o culto, que dá muito fluxo lá, tá? E só não atrapalhar um outro evento que esteja acontecendo lá, que eu acredito que lá para julho não vai atrapalhar. E ter alguém lá de plantão para dar o plantão lá. Ela deixou isso bem claro, tá? A gente vai estar no congresso. Essa prova, esse trabalho vai ser apresentado em julho, na PR2 de julho, perdão, 2 semanas antes de julho, no finalzinho de junho, para poder dar tempo, casos imprevistos. E em julho, até um pouquinho, no meados de julho, aí a gente colocar ele lá, aqui e lá, né, para as pessoas, motivar as pessoas. Depois vocês conversam isso aí com calma. As condições, não houve uniformidade de condições na composição dos livros da Bíblia. Uns foram escritos na cidade e outros no campo, no palácio, em ilhas e prisões e no deserto. Moisés escreveu o Pentateuco nas solitárias paragens do deserto. Jeremias nas trevas e sujidade da masmorra. Davi nas verdes colinas dos campos. Paulo escreveu muitas de suas epístolas nas prisões. Você vê aqui que homens, a Bíblia relata no Novo Testamento que muitos foram cortados, cerrados ao meio, perseguidos, andaram errantes pelo deserto, na Bíblia fala. Jeremias aqui, até o pão da cidade que ele estava preso, acabou na lama. Ele estava preso nas masmorras, porque não pregou aquilo que o rei queria. A gente vê Paulo levou 40 chibatadas menos uma. Então a Bíblia relata muitas aflições que muitos pastores hoje não pregam, né? Que o justo ele pode ter aflições, ele pode ter problema. Então só prega um Jesus fácil de ser seguido e um Jesus fácil de ser deixado. O crente ele pode sofrer, ele tem momentos que vai poder sofrer. Porém, a pessoa tem que persistir e saber que Deus está conosco até no sofrimento. Jó, um homem justo temente a Deus, sofreu. No Novo Testamento, no Antigo, a gente vê isso. Não é? Então, a palavra de Deus, aqui é bibliologia. Então, a Bíblia ela tem que ser pregada de forma correta. Ela tem que ser divulgada, entendeu? Corretamente. A correta interpretação e explanação das Escrituras Sagradas. Não é pregar um Jesus fácil, ele cura, Jesus vai deixar você rico, você vai prosperar, só pregar isso. E muito embora isso esteja na Bíblia, porém, né, há um excesso aí para atrair público, atrair auditório, um excesso de vitória, um triunfalismo muito grande. Né? O cristão não pode ficar doente, o cristão tem que ter o carro do ano, o cristão não pode ficar desempregado, senão está com o diabo, está perto dele.
porque senão é pecado, é alguma coisa, você vê, né, que muitas pessoas aí, o apóstolo Paulo fabricava tendas, ele não era rico, muitas pessoas aí, embora Jó fosse rico, né, Deus deu riqueza a Salomão e Salomão não pediu. Salomão não pediu riqueza, como ele ainda era servo fiel, né, antes de se perder, antes de se desviar. Salomão pediu conhecimento e sabedoria e Deus falou, vou te dar, então você não pediu, mas eu vou te dar conhecimento e sabedoria igual você pediu, vou te dar coisa além que você não pediu, fazendo-se riqueza e honras e sabedoria, conforme rei antes de ti não teve e depois de ti tal não haverá. O homem mais rico, mais sábio do mundo foi o rei Salomão antes de se desviar. Então, você vê hoje, né, que muitas coisas que prega até tem que ser pregado, mas o que é a prioridade, o que é o periférico, né? O que é acessório. O acessório acompanha o principal. Mas, o que é mais importante? Né? A roupa para você vestir, mandar rasgado ou a maquiagem? A roupa. A maquiagem acompanha a parte do corpo, mas se a maquiagem não vai causar escândalo, mas se você andar rasgado dentro da igreja, na rua, vai causar escândalo. O principal é a pregação do Evangelho, o principal é a preservação da doutrina, a prática do amor, da misericórdia. Vou deixar aqui, não vai só chupar o sangue só. Aqui Passarinho? Passarinho. Essa hora, não sei. Meu Deus do céu. Então, a Bíblia tem que ser pregada de forma exata, de forma que também as pessoas não venham posteriormente se desviar, porque não é só vitória. Mas Jesus, o apóstolo Paulo fala que em todas as coisas somos mais do que vencedores, mas se você ver os versículos anteriores, ele fala, sei passar dificuldade, também sei passar abundância, sei estar triste, mas também sei estar alegre, sei isso, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, né? Sempre tem um versículo anterior que ninguém pega, ou aí o contexto. O texto sem contexto, já falamos isso aqui, é pretexto para a heresia, não é? Então a Bíblia interpreta a si mesmo. Então a Bíblia tem que ser interpretada e explanada de forma correta, não mal interpretada, né? Como muitos aí, né, pregam, né? E a pessoa não conquista aquilo ali que quer conquistar de todo jeito, aí sai da igreja. Opa, a pregação não funcionou. Então é mais ou menos isso que está funcionando. Paulo escreveu muitas de suas epístolas da prisão, João do exílio na ilha de Patmos. Apesar de tantas diferentes condições, a mensagem da Bíblia é sempre a única. O pensamento de um Deus corre uniforme e progressivo através dela, como um rio que, brotando de sua nascente, vai engrossando e aumentando suas águas até tornar-se caudaloso. A mensagem da Bíblia tem essa continuidade maravilhosa. Circunstâncias. As circunstâncias em que os 66 livros foram escritos também são as mais diversas. Davi, por exemplo, escreveu certas partes de seus trabalhos no calor das batalhas. Salomão, na calma da paz. Há profetas que escreveram em meio à profunda tristeza, ao passo que Josué escreveu durante a alegria da vitória. Até Salomão disse, né, em Eclesiastes 7,3, também Jesus também no Novo Testamento falou algo semelhante, não lembro o que, mas em Eclesiastes 7,3 ele fala que melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Tem até também, se eu não me engano, em Provérbios, Eclesiastes que fala que é melhor ir à casa que tem luto do que a casa que tem festa. Por quê? Porque no luto, na dificuldade, na tristeza, a pessoa medita mais, reflete mais, a pessoa às vezes até se aproxima mais de Deus. É difícil a pessoa ter tanta intimidade na abundância da alegria. Então é na tristeza, na luta, que as pessoas têm mais intimidade, né? Com Deus, a pessoa busca mais, a pessoa tem um relacionamento mais próximo com o Salvador. É na dificuldade. Se todo mundo acha que fosse rico, milionário, eu acho que aqui, dificilmente aqui, estaria uma ou duas pessoas aqui. É muito difícil um rico, milionário, a pessoa... Você vê aí, quantos milionários você conhece aí que é evangélico, aí, é fiel, aí, servo de Deus? Talvez um ou dois. Ímpio, você conhece aí uns 50, né? 50, 100, 300 aí. Quanto milionário mesmo, um cara rico, servo de Deus ali, que está ali firme ali. Não é o que vai à igreja uma vez ou outra, não. Está ali firme ali. Com a Bíblia na mão, ele pregou o Evangelho. Muito difícil. Né? Eu estive conversando com um evangelizando, aí ele quer muito em encarnação.
Ele acha assim, que a pessoa faz um mal aqui, né? Aí na outra encarnação ele vai vir aleijado, vai vir aleijado. A pessoa que faz muito mal. Kardecista que chama, né? Vai aparecer no Face. Aí viu, cara, teve por exemplo um cara que tava lá assim, mendigando, um livro. Às vezes um cachorro, um gato, ele encarna um cachorro, um gato. O diabo sempre está com seus estratagemas, suas mentiras. Apesar da pluralidade de condições, a Bíblia apresenta um só sistema de doutrinas. Uma só mensagem de amor, um só meio de salvação. De Gênesis a Apocalipse é uma só revelação. Um só pensamento, um só propósito. Jesus Cristo. Né? Gênesis 3,15 é a primeira profecia a respeito de Yeshua, né? Nosso Salvador. A razão dessa harmonia